Olá, eu sou Márcio Calai e você está no Origem Talks, o podcast das relações institucionais e governamentais. No episódio de hoje, vamos falar sobre RIG em startups de tecnologia e quem está aqui comigo, como sempre, é o professor Rodrigo Navarro. Rodrigo, bem-vindo ao papo. Conta pra gente quem é que vai falar conosco hoje. Oi, Márcio. Oi, pessoal. Hoje temos aqui mais um estreante como patrocinador do Origem, uma empresa muito legal que eu tive a oportunidade de ajudar lá no início, tem um histórico bacana, e a pessoa que está aqui é um profissional que já circulou pelos dois lados da mesa de RIG, tanto do lado do governo como do lado privado. É o meu querido amigo Joelson Veloso, diretor de Relações Institucionais e Governamentais do Gringo. Tudo bom, Joelson? Tudo bem, Navarro? Oi, Márcio. Prazer em falar com vocês. Obrigado pela oportunidade aqui. Obrigado, Joelson, por ter aceitado participar. É um prazer te receber por aqui. E, como tradição, já aqui no podcast, a gente precisa sempre pedir a você que conte um pouquinho da sua jornada para quem eventualmente ainda não te conhece, poder passar a conhecer um pouquinho. E, é claro, se você puder explicar também quem é o Gringo e o que o Gringo faz, vai ser muito legal. Tá bom. Eu sou Joelson, eu sou um brasiliense da década de 80 ali, criado nos pilotis de Brasília, num ambiente, obviamente, muito circundado ali por servidores públicos, uma família de servidores públicos. Eu também me tornei servidor público, fui servidor público de carreira por cerca de 18 anos, e, obviamente, pela carreira eu tive um trânsito em diferentes temas ali na esplanada dos ministérios, mas efetivamente, acho que do ponto de vista profissional e até pessoal, o que transformou minha vida, minha visão de mundo, foi ter participado por 6 anos do projeto que, no final das contas, deu início e consolidou a plataforma gov.br. Também tive passagem por agendas de inovação, desburocratização. Para quem é mais antigo na administração pública, conheceu o GES-Pública, eu fui diretor nacional do GES-Pública por um período também. E foi mais ou menos isso, né? A minha experiência, até que em 2021 eu decidi fazer uma transição de carreira, vim para São Paulo e estou no Gringo, essa startup de tecnologia brasileira, apesar do nome, mas que tem construído aí nos últimos 5 anos aproximadamente uma plataforma de serviços digitais ao motorista. Então, basicamente, o que o Gringo faz é oferecer serviços ao motorista em qualquer momento da jornada dele, seja no pagamento dos débitos do veículo, toda a parte de documentação, mas também, essencialmente, a parte financeira, por assim dizer, venda de seguros, financiamento do carro. Estamos botando um pezinho agora em compra e venda de veículos. E a visão de futuro, assim, o moonshot da empresa é poder resolver qualquer problema para esse motorista. O Gringo é uma empresa, obviamente, muito nichada, né, nesse contexto do motorista, mas o que surpreende quando a gente começa a falar dela é que esse mercado é um mercado de 1 trilhão de reais, só no Brasil, super cauda longa, muito pulverizado, com muita assimetria de informação. Nós que somos motoristas, acho que sabemos bem o tanto que há desconfiança, a dificuldade de entender como resolver seus problemas relacionados ao veículo. Eu sempre brinco que o veículo está se tornando muito tecnológico, mas a vida do motorista fora do veículo, ela ainda é muito analógica ou muito inicialmente digital, mas esse mercado tem 85 milhões de brasileiros com CNH, então é uma parcela da população muito grande, e o Gringo já tem 20 milhões de brasileiros na sua plataforma, então a gente já é o maior super app do motorista. São números espetaculares, em tão curto prazo de tempo. O meu xará Rodrigo, junto com os outros 2 sócios, construíram um belíssimo negócio. Você não tem muitas empresas aí que podem encher o peito e falar: eu tenho 20 milhões de clientes, né, de pessoas conectadas aqui comigo. E não sei se, eu acho que é público, você deve ter esse número aí, mas assim, fala também das captações, porque todo esse sucesso é ancorado, como toda boa startup, num venture capital que foi ali e colocou. Os números também são impressionantes. Você pode dizer até hoje quanto que o Gringo já recebeu de aporte, porque eu sei que são dados que saem, né? Então,
Sim. Se você puder falar, só para complementar esses números maravilhosos aí do Gringo em 5 anos, o pessoal vai se surpreender também o que eles foram capazes de trazer de aporte para chegar nesse tamanho aí, e apenas o começo, como você falou, né? O Navarro, a gente teve muita... Eu ia falar sorte, né? Assim, no fundo, acho que um pouco de sorte sempre está por aí, né? Rodeando. A sorte favorece o bom trabalho, né? Mas eu acho que foi essencialmente muito trabalho. Os 3 fundadores são pessoas com muita experiência, também no mercado financeiro, mas na construção de produtos digitais. Então, eu acredito que teve muito disso, né? Dessa convergência de talentos ali. Eu acho que isso, inclusive, é a essência do sucesso das startups, né? A gestão dos talentos, a atração e retenção desses talentos. No caso do Gringo, a gente já levantou em 3 rodadas de investimento R$500 milhão, com fundos muito relevantes, né? Tem Cazé, que é um grande fundo aqui na América Latina, responsável por aporte em empresas, outras startups e unicórnios, inclusive brasileiros, OneVC, GFC, tem a Valor Capital recentemente entrou, enfim, tem mais do que isso. Esses são os nomes que estão mais marcados ali durante a nossa história, e é isso. A última rodada foi feita ano passado, e esse dinheiro está sendo usado essencialmente para a gente construir o futuro da empresa, que hoje já está com 200 funcionários. A gente fala de startup, a verdade é que eu já não poderia chamar o Gringo de startup, né, a essa altura do campeonato. Mas a gente ainda guarda a mentalidade e o jeito de agir, inclusive em relações governamentais, muito de startups. Isso, e esse é o primeiro ponto que eu queria perguntar, para depois o Márcio complementar, mas a primeira pergunta é exatamente essa. Numa startup, é diferente a atividade de relações institucionais e governamentais? Se é, por que é diferente? Como é que você, que já sentou aí, teve assentos diversos aí nessa jornada, poderia especificar ali o que tem, se é que tem, de diferente, o que é melhor, o que é pior, o que é diferente ali, o que é de desafio para fazer RIG nessa arena tão complexa aí de tecnologia, e particularmente em empresas que estão começando e crescendo rápido, como é o caso de uma startup, como é o caso do Gringo. Navarro, para ter uma resposta, para não encher a paciência de todo mundo e a sonolência aqui do debate, eu vou tentar focar em 2 pontos, tá? Eu acho que o primeiro deles tem a ver com o lado positivo, que eu acho que startups, elas são anunciadoras de novidades, né? Frequentemente, elas escolhem problemas muito grandes, que são muito difíceis de resolver, estão muito consolidados como problema na sociedade, na economia, e elas trazem uma solução pontual, né? Dificilmente você vai ver uma startup com muito sucesso que não esteja resolvendo um grande problema para muita gente. Então o Gringo entrou nesse mercado para oferecer soluções que estão atualizando a forma de operar do mercado automotivo no Brasil. Esse é o lado positivo do meu trabalho no dia a dia, porque minha conversa com os interlocutores, seja de governos ou parceiros de negócios, ela é muito focada em, cara, eu estou trazendo um F5, uma atualização da realidade aqui, e a gente precisa conversar sobre isso. Nesse sentido, eu acho que é uma grande responsabilidade, mas também é um privilégio estar numa startup que não está jogando o jogo do status quo. E então isso para mim é um grande honra, efetivamente, da pessoa física, mas da pessoa jurídica. Eu acho que todo mundo ali tem um pouco dessa sensação, desse calor, essa energia de poder contribuir com um novo caminho para a forma como as coisas operam no Brasil e, quiçá, de repente, até fora do Brasil, mais à frente, né? O lado negativo... Antes de entrar no lado negativo, só para eu ilustrar isso que você falou, porque você já mencionou isso, é o mesmo orgulho que a gente sente quando você fala, eu lá atrás ajudei, plantei uma sementinha, coloquei um tijolinho no que hoje todo mundo acha o máximo, que é o gov.br. Que esse gov.br, para quem já faz um imposto de renda, quem tem que chancelar um documento, agora fala, cara, ainda bem que tem isso aqui. Então, esse mesmo orgulho que você falou ali, que a gente sente, pô, trabalhei nisso aí, o negócio é a mesma coisa que você está falando ali, os desafios são muitos, né? Então, lado positivo, ok, entendido. E os desafios? Cara, o desafio, e eu acho que você chamou por uma palavra melhor do que a que eu usei, né? Porque eu acho que não é o lado negativo, é só um grande desafio mesmo. Você tem um status quo, você tem um jeito de fazer, você tem atores, no nosso caso em especial, com certa reserva de mercado, intermediadores de relações com a sociedade que ganham valor em cima da confusão. Então, assim, nesse sentido, eu faço, e já que estamos falando de startups aqui, no contexto dessa conversa,
eu faço sempre a relação do gringo, guardadas as devidas proporções, aqui eu tenho que fazer esse disclaimer, com os desafios que lá atrás Uber, WeWork, Spotify vivenciaram, porque todos eles entraram no mercado que já existia uma operação no lugar, já existia intermediários com certa reserva de mercado operando, e eles tiveram que reestruturar este mercado, seja em conflito direto, e aí não é tanto o estilo do gringo, de fazer negócios nem fazer relações institucionais, ou da diplomacia se juntando na discussão sobre como o mercado pode evoluir, dada a tecnologia disponível. Então, esse é o desafio do meu dia a dia. Assim, você usou bem a coisa da novidade, seja ali atrás do GovBR, seja agora no gringo, a coisa do cortar o mato alto, né? Essa capinagem, por assim dizer, ela tem, no gringo, eu tenho uns ferramentais que a minha personalidade como Joelson, pessoa física, gostaria de ter, né? Que cara, é diplomacia, a gente tem que vencer sem lutar, né? A gente tem que usar a tecnologia e o convencimento através do uso da tecnologia como um valor a ser entregue para a sociedade. E isso eu acho muito do pedigree, do DNA do gringo, e eu acho que em alguma medida foi também do DNA dessas empresas que explodiram, né, que se tornaram gigantescas. O problema delas era tão grande, resolvia o problema para tanta gente, que ela gerou muito valor para a sociedade, não pouco, a ponto das pessoas não saberem mais viver, não sabe como era a vida antes do Spotify, não sabe como era a vida antes do Uber, não sabe como era a vida antes do Airbnb, não sabe como era a vida antes, sei lá, tem um bocado de casos, né? Eu também não quero ficar citando. O Waze, por exemplo, um Waze, né? Para você pegar e se localizar em qualquer lugar. Então, eu ia comentar antes de passar para o Márcio, que é exatamente isso. A regulamentação, a velocidade de você conseguir regular alguma coisa é muito menor do que a velocidade que você tem para colocar uma novidade no mercado. Então, para não ficar só nesse âmbito aí, você pode passar para, por exemplo, carros autônomos, carros voadores, viagem de turismo espacial. A gente não está há 10 anos disso, não, está já realidade isso. Tem filas de espera até para fazer isso. E cadê a regulamentação? Ainda está sendo construída. Peraí, quem vai regulamentar isso aí é a ANAC, né? Então, assim, é natural que isso aconteça e vai acontecer cada vez mais. Aconteceu aí, você já citou, e a gente falou aqui de alguns exemplos, mas com as fintechs, com os aplicativos de transporte urbano individual, os próprios bancos digitais, toda essa atenção pré-negócio, durante o lançamento e até os ajustes que são necessários. Tem uma coisa aí que é super importante, e aí eu passo para o Márcio, que é o papel de relacionamento institucional e governamental. Você só consegue fazer esses ajustes no ambiente regulatório, só consegue propor algo que gere essas externalidades positivas percebidas pela sociedade, se você fizer um bom trabalho de RIG, você exatamente demonstrar, e eu me lembro dessas discussões, isso são casos públicos, que só os aplicativos de transporte só conseguiram andar na regulamentação quando veio um trabalho do CAD mostrando que, não, peraí, o que os taxistas estão falando que vai acabar com ele, não, vai acirrar a competição, e isso é bom. E aí um posicionamento desse abriu ali e falou, bom, então vamos regular, mas vai ter que ter isso, vai ter que ter aquilo. Então, esses desafios fazem parte dessa jornada, mas o papel de RIG é crucial, e por isso que você está aqui conversando com a gente. Márcio. Eu queria explorar ainda um pouco mais esse ponto muito bem enfrentado pelo Joelson quando ele se refere a um mercado que tem realmente algumas reservas já há muitos anos, né, de players que fazem parte aí dessa jornada em favor da sociedade, né? Quero falar de desburocratização dessas operações. Afinal de contas, vivemos em 2024 na era da inteligência artificial, blockchain, tanta coisa boa surgindo que poderia facilitar a vida das pessoas, e o governo, por mais que tenha realmente boas intenções e bons projetos, como é o caso do GovBR, que já faz muito pelos cidadãos, aí, pelas pessoas, ainda tem espaço para muita coisa. Então eu queria te ouvir um pouco mais sobre essa parceria público-privada, vamos dizer assim, nesse universo de melhorar a vida das pessoas, né? Qual a importância disso no papel que o gringo já faz e faz muito bem feito, mas existe espaço para muito mais? Quer dizer, eu me lembro quando eu tive que explicar uma vez, eu
fui advogado durante muitos anos, e tive que explicar uma vez a um cliente americano que um contrato teria as firmas reconhecidas. Ele simplesmente não conseguia compreender. Ele falou, mas estamos aqui, todos nós sabemos que nós somos nós, assinamos o contrato na frente de todo mundo, as testemunhas. Por que eu preciso reconhecer uma firma? Ele não conseguia compreender aquilo, e eu estou falando aí de, sei lá, início dos anos 2000. Mas vivemos até hoje em situações como essa, quer dizer, no caso dos veículos, felizmente, muita coisa tem mudado. Eu mesmo já tive a experiência de fazer uma transmissão de propriedade de veículo sem precisar passar por uma assinatura com reconhecimento por autenticidade, né, que é super problemática em termos de velocidade. Enfim, você tem que parar lá dentro do cartório, assinar na frente do profissional. E, enfim, vivemos um mundo de muita transformação. O que você pode falar da importância dessa parceria, da junção do ente público com o ente privado em favor das pessoas? E o que você enxerga aí para os próximos anos nesse desenvolvimento? Perfeito, Márcio, seu diagnóstico acho que é bem preciso, cara. E eu tendo vivido os dois lados do balcão, e a propósito, assim, eu sempre uso essa expressão dois lados do balcão, mas eu descobri, tendo saído do governo, que eu nunca fui tão servidor público quanto eu sou agora. Porque no fim do dia, cara, não tem o outro lado do balcão, cara. Todo mundo está fazendo algo para gerar valor para a sociedade, e o Estado tem um papel específico nisso, mas as empresas também têm, as organizações sociais têm, né? Mas tentando ser objetivo sobre a tua resposta, Márcio, sobre a tua pergunta, desculpa, eu acho que um papel em RIG, aí antes de falar sobre tecnologia e para onde a gente está indo, que é o de habilitar uma nova engrenagem social mais eficiente. Assim, eu acho que quando nós, profissionais de relações institucionais e governamentais, estamos em nossas empresas e na relação com os stakeholders, construindo um novo patamar regulatório, tirando burocracia da frente, trazendo inovação, implementando tecnologia, a gente está, no fim do dia, reconstruindo a engrenagem social. Como operam empresas, como operam cidadãos, empresas com governo, empresas com empresas, cidadão com cidadão. No fim do dia é isso, né? Então eu tento também sempre lembrar que o papel de RIG no gringo não é proteger os interesses da empresa, mas eu tenho que falar que eu estou num lugar muito especial, que entende que o interesse da empresa é mais amplo do que o interesse do CNPJ. Então, assim, de novo, é um privilégio que eu carrego, e eu posso dizer isso com tranquilidade. O gringo quer construir algo que seja de um interesse mais amplo. E ele vai se beneficiar disso porque a intenção da empresa está associada a isso, né? A gente acredita, de novo, acho que um dos segredos das startups é ser abundante. É acreditar na abundância da riqueza, dos recursos, e de que não tem perdedor e que é possível um jogo ganha-ganha-ganha. E aí o papel do Estado, para mim, é muito relevante nisso. E aí você mencionou a discussão de parcerias público-privadas. Obviamente, num Estado como brasileiro, que o Estado é grande, e historicamente foi, todo mundo é afetado, é influenciado por decisões do governo. Não existe um empresário, tudo bem, você pode me falar que você não vende para governo, que não tem nenhum cliente minimamente relacionado ao governo. Não importa o que você faz, o governo é um stakeholder relevante. Logo, é impossível você mudar uma realidade, especialmente as realidades como as que a gente está falando agora, cujo problema, o impacto na sociedade é muito relevante. Essas realidades você não transforma sem apoio. E eu acho que o governo é um grande apoio nisso. Você mencionou o caso da desburocratização e o papel que o GovBR tem exercido, mas eu queria fazer um comentário bem, aí de novo, com quem teve o chapéu do lado do .gov, né? Cara, o Brasil é um exemplo nessa agenda. O Brasil é um exemplo absurdo nessa agenda. A gente é líder nas Américas, a gente está no top 3 há alguns anos no mundo, a gente é referência para países que estão liderando esta agenda nas suas regiões. E aí, falando mais do que o Gov.br, o Pix, como a tão famigerada, tão falada atualmente infraestrutura pública digital, né, nos debates do G20 estão falando muito sobre isso. O Pix é uma construção do governo em parceria com a sociedade, entregue como se fosse um trilho um trilho para ser percorrido, para ser usado pela sociedade, que, cara, habilitou inclusão financeira, inovação, a atualização de modelos de negócio. Tudo isso está acontecendo em função de uma infraestrutura pública digital construída, de novo,
com um papel muito preponderante do governo, mas em parceria com a sociedade. Do outro lado, digamos assim, da seta, na outra direção da seta, também tem um papel forte das empresas em provocar o governo. No caso do Pix, o Banco Central é uma instituição super orgânica, pronta, preparada, com uma visão de futuro muito sofisticada, que provocou essas agendas e está provocando agendas ainda mais revolucionárias, na minha opinião, tá? Com toda essa discussão do Drex, e aí você estava falando para onde que a gente iria e tal, eu acho que, também para não me estender muito, o próprio Drex, a moeda digital, vai habilitar novas interações em que a desconfiança, o custo de transacionar serão reduzidos ambos imensamente. Então, aí a gente está falando de um órgão governamental que tomou a liderança e provocou uma agenda, né? Quando a gente fala das empresas, e eu posso falar especificamente sobre o Gringo, a gente também tem promovido, o Navarro sabe muito bem disso porque participou ativamente, a gente tem provocado o governo para falar, cara, ok, a gente tem avançado de forma essencial em setores como o setor financeiro. Governo digital, ele é meio cross, né? Ele está associado aos diferentes verticais do governo, mas eu sinto que tem verticais que estão ficando para trás, e verticais relevantes como a que o Gringo opera. Cara, o setor de trânsito no Brasil, ele não só gera muito dinheiro, que eu acabei de falar, é mais de R$1 trilhão esse mercado, mas ele mata muita gente. Tem um estudo recém-lançado pelo Observatório Nacional de Segurança Viária que fala que trânsito mata mais do que arma de fogo no Brasil. Cara, estamos falando de política pública? Se você estiver falando de política pública de segurança, você tem que falar de trânsito. E você tem 85 milhões de brasileiros que podem dirigir um carro, que tem uma arma na mão, por assim dizer. Então, eu queria ver o cenário do trânsito, em especial, avançar ainda mais. E eu vejo sinais de que isso está acontecendo também, né? Eu não sou pessimista em relação a isso. Você, Márcio, acabou de mencionar o caso do... Eu não sei se você está falando desse Detran, mas provavelmente sim, mas o Detran de São Paulo está fazendo um trabalho incrível, e a transferência digital de veículos já é uma realidade, inclusive, premiada. Mais uma vez, um órgão, e aí, no caso estadual, um departamento de trânsito que muitas vezes é atacado pela sociedade pelos serviços que presta. Acho que o Detran de São Paulo está fazendo um trabalho incrível e que, de novo, está sendo premiado, e a gente está vendo a experiência do usuário sendo relatada em todo lugar. Você acabou de fazer isso aqui. Então, acho que o caminho é democratizar a transformação digital, que já vem acontecendo em alguns setores, para setores que não são menos relevantes, mas que estão, digamos, à margem e precisam entrar no foco dessa atenção, eu acho. Boa, Joelson. Boa. E aí a minha próxima pergunta tem a ver com isso, com um tema específico, mas como eu gosto de fazer aqui, eu faço as anotações só para a gente fazer um wrap-up aqui até o momento. Estamos chegando aí na metade do nosso papo. Está claro o papel relevante de RIG, em especial nesse mercado, até pela velocidade que ele tem que imprimir, a adequação de inovações, está claro. Um ponto que foi meio en passant, mas você falou e eu faço questão de colocar porque serve para vários outros casos, assim como Márcio tem a especialização aí de compliance, eu também fiz curso da LEC de compliance, sei bem disso, aquele commitment from the top. Ou seja, os fundadores, os três, em particular o meu xará, o Rodrigo Romero, antes até da sua chegada, a gente falava, olha, é importante você participar dessa reunião. Ele mudava a agenda para estar junto da gente ali. Ou seja, esse commitment é super importante e vale não só para o caso do Gringo, mas para todo mundo que está ouvindo aqui. Se não tiver esse commitment, o pessoal não sabe o que eu faço, o pessoal não me aprova headcount, orçamento. Eu sempre falo isso nas minhas aulas. É culpa sua. Você que não está mostrando a evidência do valor que você tem. Sabe quando que você vai aparecer? Quando tiver um problema, quando travar tudo, quando tiver ali um caos, aí vão dizer, pô, Joelson, olha aí, me ajuda aí. E aí mesmo quando você resolver, se você não fez esse trabalho de base, vai ser só mais um, você está aí para isso, obrigado e segue o jogo. Não é assim, tem que ter o commitment, e eu sei que tem aí, e eu faço questão de ressaltar isso. Outra coisa que você falou que é super importante, que é comum também para a gente, são as parcerias. Depois você pode até explorar as parcerias que você mencionou aí, Detrans, tem eventos do Maio Amarelo, etc. Você pode falar também das muitas parcerias que você foi já construindo e as que você gostaria de construir. Esse é um ponto. E aí,
Para ilustrar, né, exemplos, a gente já falou de Pix, de Drex, de Gov.br, de Waze, né, desses aplicativos, todos se encaixam nisso aí. Eu queria que você falasse um pouco de um tema que eu mesmo defendi lá no Conselhão da Presidência da República, porque entendi a importância, a relevância, as externalidades positivas para todos os envolvidos ligados a isso, que é governo como plataforma. Né, aquele exemplo lá do sujeito está emitindo uma passagem, está com o passaporte sem o visto, aí vem aquele anúncio, em vez de tipo, se vira lá, Márcio, e depois você volta aqui para continuar. Não, você pode abrir um pop-up ali e falar assim, marca aqui, agende aqui o seu visto ou sua renovação do passaporte, mas aí você tem que ter um link, né, uma possibilidade de troca com o governo, né, o lado de base, de dados e tal, que é um grande desafio, e eu sei que com o governo digital a gente tem amostras nesses pontos que a gente falou, e a reforma tributária vai acelerar isso com split payment, com Pix, com Drex, você vai ver como é que vai ajudar para combater informalidade, tem vários fatores positivos, mas eu queria, Joelson, até olhando para frente aí e saindo dos exemplos que já estão aqui, o que tem ali? Eu sei que tem questões de LGPD, sei que tem questão de compartilhamento de dados. Esse próprio exemplo, Márcio, que você deu, que é fantástico, de transferência de veículo, que é recente, tá? Foi esse ano que permitiu isso, com facial. Hoje você abre conta em banco, não precisa mandar nada, você bota lá, tem o reconhecimento facial e vai embora. Mas no caso de veículos, até onde eu sei, eu acho que é só São Paulo. Você tem outros 27 estados e Distrito Federal para expandir. Então, se não são os 26, mais tem um monte para você expandir. Não há uma igualdade regulatória, algo que um estado fez até um best practice, como o Joelson bem lembrou. O Brasil está à frente em muitos lugares, tem outros lugares que está atrás, mas tem alguns bons exemplos para compartilhar. E isso vale no âmbito nacional também. O que de melhor o Rio, Minas, Amazonas, sei lá, São Paulo fez que dá para você pegar essa melhor prática. E eu sei que o gringo também faz esse trabalho de levar lá, olha o que a gente conseguiu aqui, por que a gente não consegue implementar aqui? Então, assim, fala um pouquinho dentro desse contexto, Elcio, do governo como plataforma. Qual é a ideia, qual é a proposta, o que a gente está buscando aí que seja implementado? Boa, Navarro. Eu vou tentar, se você me permite, eu vou voltar no tema do commitment que você falou bem brevemente, porque acho que você trouxe um ponto interessante, que se você até brinca com os teus alunos sobre, cara, a culpa é tua que não está vendendo o teu trabalho internamente. No caso do gringo, cara, o que eu vejo acontecer é que mais do que, e aí você mencionou o Rodrigo, que é o CEO, mas eu acho que em geral ali as lideranças, elas entendem o impacto do governo, da regulação, lato sensu, na operação da empresa, até porque eu acho que eles são muito sêniores também, tá? Aí não tem muito o que ficar pregando para o convertido, um cara que já viveu experiências, todos eles viveram experiências de montagem de outros negócios, então eles conhecem isso. Mas uma coisa que eu acho que está por trás dessa sua fala, que eu queria deixar muito declarado aqui, e para um profissional de RIG é muito relevante, o Rodrigo fala dia sim, dia não comigo, que não existe atalho. Não existe jeito fácil de fazer coisas relevantes. Você não transforma algo muito grande sozinho e da noite para o dia. Isso dá uma paz mental para o profissional de RIG, de, cara, eu posso operar do jeito que deve ser. Não tem jeito certo de fazer a coisa errada, né? Então, acho que essa paz mental do tipo não tem atalho privilegia um trabalho mais metódico, mais correto, mais em linha com o que deveria ser, né, o padrão de atuação. E aí, falando sobre parcerias, você mencionou, também queria citar rapidamente, a gente faz um trabalho de incentivo, também tem isso, viu, Navarro, no sentido de provocar a companhia para entender o trabalho de RIG, que eu não fico falando de crise, eu não fico trazendo medo para as pessoas sobre o que pode acontecer eventualmente, só para valorizar o trabalho de uma área que é pequena na empresa. E eu acredito que RIG, acho que vocês conhecem melhor do que eu, né? Tenho certeza que conhecem melhor do que eu, que é o perfil das áreas nas diferentes empresas. Acho que, via de regra, são áreas bem reduzidas, muito enxutas. A gente não pode ter um privilégio de ter uma área grande e também não vou ter na base do medo, né? Do tipo, olha, cuidado que se a gente não estiver pronto, a gente pode trazer problema para a operação. Não, eu acho que muito do papo que existe dentro do gringo é como o RIG é um vetor de desenvolvimento de negócios, desenvolvimento de parcerias, muito mais como habilitador de novos futuros, digamos assim, do que exatamente um defensor do status quo da realidade atual da empresa.
Então, isso é muito presente nas nossas conversas diárias. Eu fico abismado tanto de coisa que me aparece que não é de rig tradicional, por assim dizer. É de rig, beleza, estou me conectando porque eu acho que isso destrava um novo negócio. Eu nem necessariamente estou falando do principal problema da empresa, mas estou falando de um principal produto para o futuro. Então, isso também leva a um cenário em que a área de rig do gringo ela é muito envolvida com os outros temas de produto. Isso também é um outro privilégio que eu preciso também declarar de estar nessa empresa, que cara, eu estou super conectado ao produto. Eu já senti e vivi, em alguma medida, experiências corporativas aqui em São Paulo, experimentando a história de outras pessoas e vejo assim, tanto que às vezes as áreas são desconectadas do core ali e estão trabalhando, às vezes, em hipóteses que não tem nem tanta materialidade. Eu consigo ver o meu trabalho mudar o aplicativo do gringo. É tão direto quanto isso. E por fim, para falar o que você mencionou sobre o governo com plataforma, que é uma das principais agendas nossas, governo com plataforma é um conceito que envolve, a exemplo do que eu mencionei ali, ele é intercambiável esse conceito com a ideia de infraestrutura pública digital, no sentido de que o governo cria plataformas que não serão usadas apenas por ele. Como você já ouviu o investimento da sociedade no governo, para que ele construa, ele tenha recursos para construir essas infraestruturas, nada mais justo do que o governo devolver para a sociedade uma infraestrutura que foi construída para ele, para gerar novos negócios, melhores interações. E aí o exemplo é bem básico e bem repetido de governo com plataforma, é a própria ideia, e também de infraestrutura pública digital, é a ideia do século XIX ali, de construção de ferrovia, de construção de rodovia. O governo precisou, no primeiro momento, construir a rodovia ou a ferrovia, e ela, ao longo do trajeto, ela povoou, ao longo do trajeto, essa rodovia, ela levou desenvolvimento econômico ao longo desse trajeto, e ela facilitou o intercâmbio de pessoas, usando rodovia, usando ferrovia. No mundo 100% digital, para o qual a gente está caminhando, a infraestrutura pública digital necessária é essa, digamos, a via digital. É a interoperação entre sociedade e governo, essencialmente de dados. Então, se o governo constrói infraestruturas públicas digitais que permitem com mais facilidade a troca de dados, você tem melhoria do ambiente de negócio, você tem desenvolvimento econômico, você tem melhoria da burocracia, diminuição da burocracia, redução do custo regulatório, inclusive, e você tem experiência do usuário mais aperfeiçoada. Você citou um exemplo que a gente sempre usou, inclusive na época do GovBR, que eu mais usava, esse da compra de passagens, mas para trazer um outro exemplo muito focado na realidade do gringo, o que eu estou falando é, se você já está no gringo olhando um carro para comprar, e eu já te ofereço um financiamento, um seguro para ele, se eu já quito os débitos pendentes desse veículo, por que eu não posso transferir o carro para você? Por que eu não posso emitir o documento para você e cuidar de outros temas? Por exemplo, atualizar sua CNH, renovar a sua CNH, trabalhos, ou na verdade, melhor dizendo, serviços que são, digamos, genuinamente conectados a uma oferta pelo governo, não necessariamente precisam ser feitas num balcão do governo. E aqui eu estou falando, a gente não está falando de terceirizar a responsabilidade. O governo sempre será responsável pela oferta de serviço público. Eu estou dizendo que eu quero entregar para o governo a oportunidade dele oferecer os serviços públicos dele, fora dos canais tradicionais dele, balcão físico ou portal na internet, para dizer, governo, ofereça aqui no gringo, e a propósito, isso vai estar beneficiando a sociedade, porque eu aumentei a capilaridade do seu canal, eu estou alcançando mais pessoas do que você seria possível de alcançar, eu tenho mais recorrência do meu usuário aqui. Quantos de nós consumimos serviços públicos? Todos nós. Mas cada um de nós, quantas vezes consumiu serviço público num ano? Pouquíssimo. Você entrou 2, 3 vezes num site de governo para resolver algum problema de passaporte, CNH, alguma coisa de e-social, talvez, que tenha uma recorrência até maior, mas o fato é, a recorrência em canal de governo, ela não é grande. O governo, e de novo aqui está falando um ex-servidor público com quase 20 anos de serviço entregue ao Estado. O governo nunca terá um nível de engajamento diário, como a gente tem, o WhatsApp tem conosco, o Instagram, Facebook e outros. Então, assim, aproveitar da recorrência dos canais privados para oferecer serviços públicos é útil também para o governo,
Outra, gera renda, gera receita para o governo, gera arrecadação para o governo e, acima de tudo, gera uma experiência unificada para o cidadão. Porque em vez de eu pegar você, Navarro, que está no gringo, querendo comprar ou vender um carro e te jogar para um site de um Detran para você resolver o seu problema, eu falo, Navarro, fica tranquilo. Eu tenho um acordo com o governo que você vai fazer todas as suas questões privadas e públicas na mesma plataforma. Isso vai permitir para todos nós um olhar 360 graus para você. A gente vai parar de te ver de forma parcial, né? Tipo, hoje o seguro te vê de um jeito, o banco que financia seu carro te vê de outro, o Detran te vê de outro ângulo. Quando a gente integra essas jornadas, a eficiência, e a gente mencionou no início da conversa, as novas engrenagens sociais, a nova engrenagem é uma engrenagem que todo mundo vê o Navarro 360 graus e pode, a partir disso, não só devolver tempo para o Navarro, vai cuidar da sua família, vai viajar, porque aqui você vai resolver mais rápido, mas também vai tirar custo mesmo financeiro e vai te trazer uma capacidade, cara, de personalização de serviço que você nunca viu na sua vida. Eu poder oferecer um seguro muito mais específico para a sua realidade porque eu te conheço melhor. Então, eu acho que, tentando aí agora encerrar um pouco esse momento aqui da conversa, o governo como plataforma permite essa unificação. E essa unificação ela é possível através da interoperabilidade de dados. E a interoperabilidade de dados é possível a partir de infraestruturas como a do Pix. O Pix, no fundo, é um trilho também, através do qual vários entes, a sociedade como um todo, mas também as empresas, se plugaram para gerar valor, para gerar facilidade. Isso pode ser replicado em outras realidades. Perfeito. Você entendeu, Márcio, por que governo como plataforma é uma bandeira que a gente merece levantar e lutar? Porque a experiência, a jornada completa, é ultimate experience ali, cara. Você vai e resolve tudo, facilita. Se a gente já fica encantado com o Pix, com o GovBR, com essas facilitações, a transferência por base em biometria e tal, é a ideia de você integrar tudo isso. E a partir dali você vai crescendo. O aspecto aí que talvez tenha que ser ressaltado, tudo criptografado, com respeito à LGPD, todas as bases atuais que você já tem de segurança, né, não só atendidas, mas até reforçadas. Agora, para chegar lá, haja rig em cima disso para costurar essas pontas, né? E antes de passar para você, Márcio, só uma observação. O Joelson falou a questão do tamanho da área e tal. Você tem esses dados, não só para o Joelson, mas para quem está ouvindo, aguardem dados históricos desde 2019, que o Origem, edição 2024, vai trazer. E no caso particular do tamanho da área, uma observação que eu sempre gosto de fazer quando a gente está comentando, porque lá atrás era o show de uma pessoa só, né? O one person show, essa tarefa. E normalmente, assim como você, Joelson, em Brasília, lá deixa a pessoa que está lá resolver e tal. Hoje isso não é mais realidade, os dados comprovam isso. Aquelas áreas de rig com 1, 2 e 3 vem caindo desde 2019, quando a gente começou a medir, e graças a muitas dessas plataformas tecnológicas que hoje estão lá com patrocinadores também, citar alguns aqui, Uber, 99, iFood, tem Amazon, tem Google, Gringo e outras que estão ali, 99, né? Assim, aumentou o tamanho das áreas de rig e hoje a que mais cresce é a que tem 6 ou mais. Isso serve como referência, serve nas conversas internas, serve como benchmark, então esse é um ponto muito relevante. Mas passo a bola agora para o Márcio, para ver se ele entendeu esse aspecto aí do governo como plataforma, e o que mais que a gente pode fazer, talvez, Márcio, você que tem uma seara importante aí de compliance, né? Como é que fica o compliance no meio desse negócio aí? Seria uma pergunta que eu falei, mas eu estou deixando uma sugestão para você aí. Eu tô achando maravilhoso esse papo do governo como plataforma, porque, afinal de contas, a gente está se acostumando cada vez mais a viver com mais comodidade, né? As pessoas têm mais serviços com qualidade, agilidade, tecnologia está aí para fazer isso, e o governo fazer parte disso também, unificar os canais e dar um serviço à população com bastante qualidade, né? Viabilizando justamente
a realização disso por meio de parcerias, né, e por esse contato frequente que o Gelson destacou, que realmente é evidente na nossa vida, né? Quem aqui não tem o WhatsApp no bolso pronto ali para resolver qualquer coisa? Eu, na LEC, nós somos uma instituição de ensino. Tenho visto cada vez mais que as pessoas preferem estabelecer contato com um especialista de relacionamento por WhatsApp. As pessoas, de modo geral, não querem mais receber ligações ou conversar com as pessoas. É uma questão de agilidade, de oportunidade. E aí, eu acho que trazer o papo para o compliance é interessante, mas você sabe que, em um ponto especial, que me chama muita atenção foi o que o Rodrigo falou em relação ao LGPD. Porque, e aí quero ouvir o Jorge sobre isso, será que o cenário hoje ainda é um pouco incerto, na minha opinião, né? É claro, já está regulamentada, a LGPD em vigor, já passou aquela fase inicial, mas existe muita insegurança ainda sobre o que pode, o que não pode, como isso vai se adaptar ao longo dos anos. Queria te perguntar sobre essa questão de segurança de dados pessoais, qual é o cenário disso? É claro, estamos no ambiente de conformidade, de compliance, mas especificamente em relação a essas obrigações. Isso, de alguma forma, parece um obstáculo para que essa evolução dessas parcerias seja mais rápida? Existe uma conversa, existe um papel de RIG, por exemplo, relevante no alinhamento de um caminho mais fluido entre o governo e entes privados aí que queiram entrar numa jornada como essa? O que você pode falar para a gente sobre essa segurança de dados, em especial dos dados das pessoas que acabam transitando nessas negociações? Beleza, Márcio. Cara, a resposta objetiva existem obstáculos hoje, mas eu acho que eles são passageiros, tá? Eu acho que a Lei Geral de Proteção de Dados ela é muito recente. O trabalho da Autoridade Nacional de Proteção de Dados também está sendo construído, a própria lógica das sanções, a fiscalização, o como fazer está sendo descoberto. E aí, de novo, por empresas e por governos. Então, eu acho que não tem ninguém aqui que é o CDF da sala e que pode apontar o dedo para o outro. Então, acho que estamos aprendendo junto. O papel de RIG, essencialmente agora, nesse momento, na minha opinião, é a gente falar mais entre nós, profissionais de RIG, entre as empresas que dependem de dados, né? E aí, de novo, estamos no episódio falando de startups. Cara, no mundo da economia digital, dado é muito relevante para a construção de modelos de negócio. E não só para isso, para a construção de políticas públicas, né? Para a construção da confiança, inclusive. Os sistemas de fraude do setor financeiro ele é todo baseado em dados, de comportamento e hábito do usuário. Então, a gente não está falando uma bombagem que não é bobagem, mas ela também não é nova. Essa coisa do uso de dados para o bem comum, ela é muito antiga, na verdade. E eu acho que o que a LGPD trouxe, Márcio, que eu acho que é pouco falado, mas para mim a essência da lei é que acesso a dado pessoal é um direito de cada cidadão. Então a lei tem sido muito interpretada como um obstáculo, como não pode isso, não pode aquilo. Quando eu acho que ela veio para dizer assim, deixa eu te dizer o que pode. E mais do que o que pode, tem que poder, porque tem um elemento essencial da lei, que é acesso a dado é um direito do cidadão brasileiro. Mais do que isso, esse direito ele é denominado ali como autodeterminação informativa. Eu tenho direito aos meus dados. Não pode ser negado a mim o acesso ao meu dado. E aí o desdobramento dessa afirmação, para mim, no futuro eu não só tenho direito aos dados que são meus, a guarda pode estar no governo ou numa empresa, mas os dados são meus. O desdobramento disso para o futuro, Márcio, e eu acho que tem um papel de RIG importante nessa discussão com todos os stakeholders envolvidos, eu posso determinar o que eu quero fazer com o meu dado, inclusive ganhar dinheiro com ele. Existe uma discussão no exterior muito sobre monetização de dados, que é bem polêmica, no Brasil especialmente polêmica, que eu acho que vai chegar no futuro, mas a gente talvez não esteja ainda tão pronto para essa discussão, mas a verdade é que o cidadão, em tese, poderia ter benefícios também desse compartilhamento do ponto de vista direto, que é remuneratório. Ainda que eu acho que ele já tem um benefício, que é empresas e governos conhecerem melhor a sua realidade para que sejam oferecidos serviços mais assertivos para a realidade daquele cidadão, daquele usuário. Então, eu vejo com otimismo, mais uma vez, esse tema também. Acho que estamos num período de aprendizado muito grande. E, por outro lado, os profissionais de RIG têm um papel
eu acho que é de cooperação entre si, para entender as diferentes realidades, porque a gente não vai resolver um ponto, uma realidade muito específica. A gente precisa resolver o contexto do compartilhamento de dados no Brasil. O setor financeiro já está fazendo isso muito bem. De novo, vamos voltar a um ponto do início, que é, tem outros eixos de atuação de empresas e de governo que merecem ser trazidos para essa modernidade. E eu acho que isso vai acontecer mais cedo ou mais tarde. O gringo tem liderado essa discussão em algumas associações. Vocês vão ver muito o gringo se posicionando sobre esse tema. E o que a gente faz no fim do dia é apoiar todo o ambiente em que esse tema é bem-vindo e que há boa intenção e boa fé das empresas em fazer avançá-lo. Porque eu acho que tem uma habilitação de um valor coletivo gigantesco nessa discussão, que a gente pode, de novo, botar o Brasil na fronteira da discussão. Porque o Brasil, a gente já falou algumas coisas aqui em que o Brasil tem sido referenciado como líder, e eu acho que proteção de dados pode ser este novo caso. E aí isso é de um benefício gigantesco. Boa, Joelson. E aí estamos caminhando para o nosso final. E aí sempre a gente encerra, e eu vou fazer um preâmbulo aqui com um pedido para você. Mas antes desse pedido, deixa eu ressaltar que assim, o momento não poderia ser melhor para o gringo estar junto com a gente no Origem, porque esse ano a temática do Anuário Origem 2024 é uso de tecnologia na arena de RIG, tanto do lado como uso de ferramenta, porque hoje é cada vez mais comum o uso de tecnologia para coletar dados, para analisar dados, para resumir dados, para comparar dados, para acompanhar projeto de lei, para fazer resumo de reunião, para gerar ideias, insights, textos, etc. Mas tem o outro lado também, que é esse que a gente está falando, que RIG entra para, como você bem disse, habilitar novos futuros. Tá? Então, esse lado de regulamentar a inteligência artificial, regulamentar algo que não esteja já redondo, aprimorar ambientes regulatórios, tudo isso, a RIG faz parte disso. Mas, fato é que, e prova disso também, que o jovem está cada vez mais interessado por essa atividade de RIG. Né? Só para dar uma ideia, esse ano nós batemos recorde com 53 inscrições para o Prêmio Jovens Talentos. A gente abriu esse prêmio para que o jovem que ainda não tem uma posição de liderança, nível gerencial, de sócio para cima, pudesse figurar no Origem, mas para isso tem que passar lá por um processo em 2 etapas, onde você primeiro se candidata a fazer parte, por que você deve estar ali exposto no Origem, junto com todas aquelas lideranças, sêniores e tal, e depois você escreve um artigo, e esse artigo é exatamente para muitos desses que já nasceram até digitais, como é que ele vê os desafios e oportunidades do digital nessa área. E o que a gente sempre pede no final, e eu vou pedir isso para você, que recomendações você faria para um Joelson novinho que está chegando agora e falar assim, esse negócio aí paga bem, tem muita responsabilidade e eu topo assumir isso, traz retorno significativo para a minha empresa, vou ficar ali próximo do decisor, do CEO, vou ficar próximo também do poder decisório de governo, do governador, do prefeito, do ministro, quero trabalhar com isso. O que você recomendaria aí para o iniciante, o jovem, ou até alguém que não é cronologicamente tão jovem, mas que despertou, falou, eu trabalhei em marketing ou em comunicação ou jornalismo, agora eu vou entrar em RIG. E aí é uma área nova, de uma pessoa já com mais experiência. O que você falaria para esse pessoal que está começando na área de uma forma ou de outra, Joelson? Recomendações by Joelson Veloso Júnior. Olha, Navarro, vou tentar ser meio breve, que eu sei que o nosso tempo está correndo aqui. Cara, e a propósito, tá? Sobre tudo que a gente conversou aqui, o nível de engajamento do gringo nessa pauta é tamanho que a gente tem uma super honra de estar ajudando o anuário desse ano. Conte com a gente, de novo, quero deixar bastante transparente e público aqui o nosso compromisso com a agenda de RIG republicana, profissional, com um ecossistema profissional que cria apoio mútuo. Eu sou novo nessa história, eu estou chegando agora, mas a gente tem uma consciência muito grande que a gente não vai vencer nada sozinho, então por isso que a gente explicitamente apoia e patrocina ações que não tem a ver necessariamente com o negócio do gringo, mas com o futuro do negócio do gringo, e RIG eu acho que passa por isso. Falando objetivamente sobre o que o profissional, olhando para um profissional que está chegando,
E, de novo, eu sou esse profissional que estou chegando, tá? Mas eu tenho uma coisa, Navarro, que acho que até aqui nesse podcast já foi falado muito sobre as novas habilidades do profissional, capacidade analítica, networking, enfim, construção de relacionamentos, comunicação, né? Mas tem uma coisa que eu noto que no meu dia a dia é muito valioso lembrar disso e eu gostaria que fosse mais falado, sabe? A minha sensação é de que, às vezes, o Rig Old School, que é aquele das relações privilegiadas, amizades informais, aquela coisa do cara saber navegar em ambiente político de uma forma muito pessoal, muito particular, mas não é, digamos, orgânico, não é sustentável. Trocar tudo isso, essa visão mais old school de Rig, que leva todo aquele preconceito sobre o próprio tema de lobby, a palavra, né, por uma visão mais de método, disciplina, conhecimento multissetorial do direito, da economia, das políticas públicas. Essa seria uma mensagem que eu traria para um jovem que talvez esteja, digamos, enebriado com a visão do tipo, nossa, você é um diplomata corporativo, interesses corporativos. Eu tenderia a chamar a atenção para ele do potencial dele para muito mais do que isso, no sentido de, cara, você é a engrenagem de um tecido social gigantesco. Você é um pilar da democracia, porque a verdade que eu descobri nesses últimos 3 anos é que o lobby não é de fora para dentro do governo, é também dentro do governo. E aí eu posso dizer, como servidor público que fui, existem agendas particulares, às vezes pessoais, dentro do governo. E a atividade de Rig é um intermediador e, mais do que isso, um equilibrador de interesses. Porque, assim, não existir Rig é uma balança que está desequilibrada para um lado que eu não vou dizer se é certo ou errado, mas o fato de estar desequilibrado gera políticas públicas desequilibradas. Então, você ser a parte em um sistema que precisa ter equilíbrio, inclusive do ponto de vista da atuação dos servidores públicos sobre as suas próprias causas, é muito relevante para a democracia. Então, eu faria uma mensagem muito mais nessa linha do que coisa de novas tecnologias, disrupção, falar bem, enfim, ainda que isso tudo seja relevante, eu acho que tem um papel social bastante mais intergeracional que a gente deveria revelar e repetir mais no nosso dia a dia, e contem comigo para fazer esse tipo de coisa. É isso, meu querido, muito bom, é isso aí, gostei. Além de Rig como habilitador de novos futuros, equilibrador de interesses, é isso aí, a gente vai agregando, não que tudo aquilo que você ouviu nos outros podcasts que já foi falado aqui, você tenha que relegar um segundo plano, uma coisa, tudo aquilo, mais essa visão mais abrangente. Tá certo, Márcio? Certíssimo, Rodrigo. Eu queria parabenizar o Joelson pela clareza. Realmente trouxe, assim, muitas informações, episódio riquíssimo. Obrigado, Joelson. Foi um prazer te receber aqui hoje, cara. Ô, Márcio, prazer falar contigo, Navarro. Mais uma vez, um prazer estar contigo numa ocasião nova, né? E vamos junto, cara. Vamos junto. Contem comigo, contem com a gente. Foi uma honra. Aqui só tem gente boa, pessoal. Vocês podem resgatar. Esse foi o episódio número 11. Sem contar o 0 que foi que a gente lançou, eu, Márcio e o Raul, mas verdade. Veja quanta gente boa tem no nosso podcast, quantos insights, quantas dicas, quantos aprendizados você consegue ouvindo aqui, como foi no caso do meu querido Joelson aqui, que de forma brilhante colocou aí um tema que é complicado, que é complexo, que é rápido, é ágil, mas que dá para fazer com tudo isso que ele falou aqui. Muito obrigado, Joelson. Obrigado, Márcio. Obrigado, senhores, e obrigado também a você que nos acompanhou até aqui. Como disse o Rodrigo, se você está gostando desta jornada aqui do nosso podcast, lembre-se de fazer 2 coisas. A primeira delas é curtir este vídeo se você estiver nos assistindo aqui pelo canal do YouTube, e a segunda delas é você avaliar o podcast na sua mídia de áudio favorita. Se estiver nos ouvindo aí pelo Spotify, é sempre importante se você puder avaliar aí o nosso podcast. A mensagem de Rig, a mensagem das relações institucionais e governamentais chegará ainda mais longe. Para saber mais sobre o Anuário Origem e acessar os dados referidos pelo professor Rodrigo Navarro aqui no papo de hoje, é só acessar anuarioorigem.com.br. Obrigado, gente, um grande abraço e até o nosso próximo episódio.